Nesses últimos dias você deve ter acompanhado aí alguns acontecimentos um pouco bizarros com relação às declarações de algumas pessoas. O Nove Dedos, aquele cidadão do mal, deu uma declaração bastante estranha dizendo que como se o Bolsonaro estivesse destruindo o que ele destruiu. Atos falhos podem acontecer com qualquer um, e já aconteceu até comigo mesmo aqui. Eu acho bastante, às vezes, desagradável e difícil até de explicar como que aconteceu. Mas vindo de quem veio depois de tantos e inúmeros e malfeitos pela sociedade brasileira, nós sabemos que esse é um ato falho que faz bastante sentido. Com relação a essa reunião que aconteceu na Europa aí com deputados, senadores, ministros, todos gastando dinheiro público, né? Esses sim gastando dinheiro público, mais de 500 mil reais estima-se gastos dos nossos impostos para ir lá fazer declarações estranhas, reuniões às vezes até, de repente, quem sabe, reuniões escusas. E aí o cidadão lá disse que aqueles caras de 3 letrinhas, capa preta, sabe? Disse que ele é o poder moderador. Quem entende um pouquinho de política sabe se tem uma função que não é desses caras, é de ser o poder moderador. Eles, na verdade, estão se utilizando de uma espécie de aparelhamento do judiciário para tentar governar o país. Lembra da frase daquele cara lá, o José Dirceu, dizendo que uma coisa é ganhar as eleições, outra coisa é ganhar o poder? Esses caras vêm, é como um vírus, uma bactéria. De tempos em tempos eles vêm descobrindo maneiras de avançar, de ir mais longe, de dificultar a sociedade com relação a tirá-los do poder. Eles se fortalecem tentando impedir que o Brasil deixe de ser uma terra deles, como se tivesse sido tomada pelos corruptos, se fingindo de bonzinhos. Aliás, se tem uma coisa que esses caras sabem fazer e você deve ficar muito atento, se possível pesquisar, é o seguinte: você deve conhecer aí perto da sua família, dos seus amigos, ou observe um caso ou outro que pode acontecer, que é muito comum, mas que na política isso é terrível. Então o cara tenta descobrir qual que é o seu discurso como político, o que você pretende fazer, e aí todas as forças que eles podem juntar lá do mal contra você é de te impedir de fazer aquilo que você disse que iria fazer, para depois te acusar de não ter feito aquilo que você colocou como bandeira ou como promessa de campanha. É um jogo bastante sórdido. Imagine um grupo de pessoas observando o que você diz para tentar te impedir de fazer o que você tem se esforçado tanto em cumprir. E aí, na sequência, eles te acusam de não ter feito. São tantos os jogos e manipulações que fica difícil do eleitor aqui saber do lado de fora, eu, você, pessoas comuns, saber do lado de fora o que de fato acontece. Certa vez, numa reunião com amigos ligados à política, que a gente acompanha muito, gosta de acompanhar, eu tive que dizer assim: olha, dessa turma que você está falando, desse lugar chamado Brasília, eu duvido até quando a notícia é boa. E até quando parece que está tudo bem, às vezes até fico mais atento, mais ligado. A outra coisa que não sai da pauta deles é o seguinte: se você tem uma bandeira de abertura do mercado, diminuição de imposto, diminuição do Estado na sociedade, porque tudo é um processo. Em teoria, você vai ver gente aí, já falei aqui no canal, dizendo que não tem como você ser conservador nos costumes e liberal na economia. Porque esses caras entendem que a economia faz parte de uma engrenagem da qual o direito natural está apoiado. Logo, quem deveria determinar as leis, as regras éticas e morais do mercado seria essa base da lei natural. Acontece que na prática não é assim, e você vai ter que sentar à mesa com gente que pensa diferente, com gente que às vezes tem até poder de te atrapalhar, como eu estava dizendo agora há pouco, e que pensa muito diferente de você, e que dá de costas aí para a lei natural, para Deus, para o eterno, para a cosmogonia e outras coisas mais, que de repente a pessoa não tem capacidade mais, nunca teve talvez, de pensar que o mundo não é só aquilo que está ao nosso redor, nessa esfera, nessa microesfera aqui, nessa coisa mais próxima.
Basta olhar para o céu, para o universo, você vai ver que tem uma infinidade de coisas das quais não compreendemos. E simplesmente o fato de não conseguirmos explicar tudo não pode garantir de hipótese alguma que certas coisas não existam só porque a gente não consegue explicar. Isso é de uma infantilidade tremenda. E aí fica aí gritando ciência, 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 o cara nem sabe o que é uma droga num processo científico. Quanto mais saber o que é aquilo que se foi provado, por quem foi provado, a manipulação ela corre à torta e à direita. Fica difícil para nós, né, de vez em quando, aceitar certas coisas. Mas uma coisa é certa, depois, lá na década de 80, 90, talvez você não pudesse ter dados suficientes, embasamento suficiente, mas depois que você descobre que um cara é mentiroso, safado, vagabundo, como acontece com a esquerda brasileira, aí, meu caro, você sabe que eles podem dizer a maior verdade do mundo, ainda assim você vai olhar com certa desconfiança. Porque até quando esses caras, muito raramente, dizem alguma coisa que seja verdadeiro, que tenha algum sentido com a realidade, eles o fazem para manipulação e distorção dos fatos. Então, dizer que fulano é liberal, talvez não seja mesmo, mas talvez esteja tentando, talvez não consiga ser o tanto quanto gostaria, talvez não consiga fazer as coisas da dimensão que seria o ideal. Acontece o seguinte, isso aqui é um exercício. Então pega aí a teoria que eu falei, conservador, liberalismo, e talvez você consiga ser 80% de um, 20% do outro. Talvez mesmo uma teoria dizendo que a economia está interligada à sociedade e a base dela é o direito natural, e você ainda assim não consiga. Forças externas conseguem te atrapalhar a ponto de que você não consiga ser exatamente. E aí o discurso é para que as pessoas entendam. Aqueles que acompanham um pouco de política, mas não conseguem ter tempo ou interesse suficiente de ler a fundo e entender essas nuances, fica aí a tentativa de meio que híbrida, que é o que nós somos, princípio de Yin e Yang, a gente não é 100% nada. Então a gente é um pouquinho o outro, né? E, enfim, e até temos que sempre vigiar, porque o risco de cometer algum erro e cometer alguma coisa que possa causar o mal ao outro, ela é real, esse risco ele é real. Então, nós temos que exercitar, praticar, apontar o nariz para aquilo que a gente acredita mais e seguir em frente.